Graças a Deus. A Deus toda a honra e toda a glória. Eu quero dizer para todas as pessoas que estão nos assistindo nessa transmissão, que você realmente faça da sua casa o altar com a presença de Deus. É necessário nesse momento você ter a sensibilidade de estar se enchendo da palavra de Deus. E nesse momento eu preciso que você se concentre no que nós vamos falar aqui do altar, que você realmente tenha a visão espiritual de tudo que está acontecendo. Então, hoje, a palavra de hoje ela tem por título: estabelecendo o reino e o governo espiritual sobre a minha vida. Sabe por que nós vamos falar sobre isso? Porque nos últimos dias, o que mais nós temos visto são as pessoas, na verdade, elas buscarem estabelecer um governo para protegê-la, um governo para suprir as suas necessidades, um governo, na verdade, aonde ela possa ter a segurança dos seus problemas resolvidos. E o problema que mesmo a gente já enfrenta a pandemia, a gente já enfrenta uma praga chamada Covid-19. Aí vem a questão da miséria, vem a questão do desemprego. Todos nós estamos sendo assolados por tudo isso nos últimos dias, nos últimos meses. E essas pessoas, elas depositam às vezes toda a sua confiança no governo A, ou fica comparando o governo A com o governo B, e vira uma politização, uma polarização, uma discussão aonde não se tem mais limite. Mas uma pessoa em que ela, na verdade, tem a visão das coisas espirituais, ela sabe exatamente o que está acontecendo. E ela tem a segurança ao qual o governo ela está submetida ou está sendo governada. E se você é um homem ou se você é uma mulher de Deus, você precisa estar debaixo de um governo espiritual. E nós vamos entender agora o que é esse governo espiritual. Por exemplo, veja o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 4, verso 17. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Mateus capítulo 4, verso 17. Diz assim, ó: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Ou numa outra linguagem diz: arrependei-vos, porque na verdade já chegou o reino de Deus sobre as nossas vidas. Então, minha amiga e meu amigo, quando nós vemos Jesus falando sobre essa palavra, ele havia passado 40 dias no deserto, ele havia jejuado 40 dias e ele havia acabado de vencer uma guerra contra Satanás. Então Jesus, ao sair do deserto, essa é a primeira pregação que ele faz. É a primeira coisa que ele fala, anunciando o reino de Deus. E por que Jesus faz isso? Primeiro, porque ele estava completamente espiritual. Ele havia feito 40 dias de jejum e ele havia também passado 40 dias se consagrando ao seu Pai. Então ele estava totalmente cheio de princípios espirituais. E isso é o governo de Deus.
é quando você, na verdade, não anda pelo que as pessoas falam, não anda pelo que o mundo diz para você fazer, mas você se submete aos princípios da palavra de Deus. Como diz o Salmo 91, é quando você habita no esconderijo do Altíssimo. Então o reino de Deus nada mais é do que você estar em um abrigo seguro no lugar aonde Deus está. Então, Jesus, naquele momento, ele estava estabelecendo esse governo espiritual. Ele estava estabelecendo os princípios da palavra de Deus. Ele estava mostrando às pessoas agora que mais importante não era estar se submetendo a Nero, se submetendo a Herodes, se submetendo a Constantino, ou seja, imperadores, governos estabelecidos naturalmente, como nós vemos nos dias de hoje. A gente vê que para vencer essa pandemia, as maiores potências globais, os maiores governos estabelecidos, eles não conseguiram um método eficiente, eles não conseguiram soluções para se vencer a praga. Mas quando eu estou, ou seja, escondido debaixo realmente do esconderijo de Deus, quando eu estou debaixo do governo de Deus, eu consigo passar por essa praga. Como, por exemplo, lá no Egito, quando Moisés saiu com mais de 1 milhão de pessoas com ele, essas pessoas passaram pelo deserto, e algumas chegaram até a terra prometida, porque elas se submeteram aos princípios das direções, da direção de Deus para a vida dela. E isso é estabelecer o governo de Deus na nossa vida. Isso é se submeter ao governo espiritual. Então, acima de qualquer governo aqui nessa terra, o maior governo que existe é o reino de Deus. É o reino de Deus. E o reino de Deus, ele é governado por um rei. Ele é governado pelo rei chamado Jesus. É por isso que ele vem até essa terra e ele mostra para mim e para você como nós vamos viver o reino de Deus. O que nós vamos fazer para estar dentro do reino de Deus. Agora, veja só. Olha o que diz aqui em Lucas capítulo 17, verso 20. Veja o que diz aqui a palavra de Deus. Lucas 17, 20. Diz assim, ó. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós, ou numa outra linguagem, como diz, está dentro de vós. Então o reino de Deus, a primeira coisa que eu preciso saber é que esse reino de Deus, ele é estabelecido dentro de mim. Os fariseus, eles perguntaram a Jesus: mas cadê o reino de Deus? Aonde é que vai ser implantado? Eles achavam que era algo exterior. Eles achavam que seria, na verdade, algo visível, algo que eles pudessem ter contato, talvez ser levado de um lugar para o outro e dizer assim: agora vocês entraram no reino de Deus. Mas Jesus disse para ele: não, o reino de Deus, ele é estabelecido dentro de cada um. E ele começa, o reino de Deus, quando eu venho, por exemplo, até um altar como esse, ou aí mesmo da sua casa, onde você estiver me assistindo, e você diz assim: ó, eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Veja o que diz a Bíblia em Romanos capítulo 10, verso 9. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Quando você usa a palavra Senhor,
você acabou de perder a sua vida e você está entregando a sua vida, fazendo Jesus o dono dela. Por isso você o chama de Senhor, porque a palavra Senhor significa dono. Então agora você sai debaixo de uma cobertura, vamos dizer assim, governamental natural, e você passa a ter uma cobertura espiritual. Você passa agora a ser protegido pelos anjos do Senhor, a ser protegido pelos princípios da palavra de Deus. Ou você despreza o fato de que muitas coisas que nós estamos vivendo hoje está desligado do mundo espiritual. Eu não desprezo, eu tenho a clara convicção que muitas coisas que nós passamos hoje está ligado ao reino espiritual, um reino invisível ao qual nós não somos capazes de ver. E tem algo interessante aqui também. A Bíblia diz que nós somos compostos por 3 estados: corpo, alma e espírito. Tem gente que cuida do corpo como ninguém. Tem o corpo belo, aparentemente o corpo saudável, mas a alma e o espírito estão completamente doentes, estão completamente adormecidos. E é por isso que mesmo ela tendo o corpo saudável, mesmo ela tendo talvez o melhor corpo, mas ela na verdade sofre com problemas espirituais, sofre com problemas emocionais. É uma pessoa que às vezes ela não tem o equilíbrio, ela sofre de insônia, ela sofre com pensamentos perturbadores. Significa o quê? Que a alma, o espírito dela não está debaixo de governo espiritual e do governo do Senhor Jesus. Porque quando nós estamos debaixo do governo do Senhor Jesus, nós temos paz, nós vivemos em paz. Nós vivemos, na verdade, nós vivemos lutas, sim. Nós passamos por tribulações, passamos por adversidades, mas passamos em paz, sem perder o relacionamento com o nosso Senhor, vivendo cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito de Deus. E às vezes, o que a gente vê é as pessoas querendo mudar o mundo. Ah, mas eu quero que o Brasil mude. Ah, eu quero que o Brasil se comporte daqui para frente dessa forma. Mas talvez você não é capaz nem de mudar você. Você muitas vezes não é capaz nem de frear a sua língua, de frear os seus comportamentos, de estabelecer um outro padrão de vida para você. Como é que você quer mudar o Brasil? Se eu quero mudar o Brasil, a mudança começa primeiro por mim. Se eu quero mudar as coisas que estão ao meu redor, eu preciso, na verdade, começar a mudar a minha forma de ver, a minha forma de se comportar. Porque quando eu estou debaixo do reino de Deus, de um governo espiritual, até a minha visão diante de tudo que está acontecendo, ela é diferente dos outros. Enquanto os outros talvez querem resolver tudo na força, vamos falar abertamente, com espada, com armas, com guerra. Quando eu tenho o reino de Deus dentro de mim, eu resolvo, na verdade, tudo pela oração, pela busca incessante com Deus. Eu me submeto, eu me curvo, eu mostro para Ele que eu sou incapaz de resolver essa situação. A gente vê que de tempos em tempos acontecem calamidades como essa, pandemias, epidemias como essa, que é uma forma das pessoas pararem, das pessoas analisarem e verem, enxergarem que na verdade elas são incapazes, impotentes de resolver situações que se resolvem somente pelo governo de Deus, pelo reino de Deus. O fator Deus está dentro da igreja não me garante que eu já estou no reino de Deus. Agora, do contrário é verdadeiro. Quem está no reino de Deus
Geralmente está dentro da igreja. Porque o reino de Deus, ele é estabelecido no meu relacionamento pessoal com Deus. Porque não adianta eu vir na igreja, ouvir as palavras, saber agora o que é o certo através da palavra de Deus e não obedecê-la. Eu me torno um rebelde. Eu, na verdade, sei o que devo fazer e não faço. É como aquele versículo que diz, que está lá em Tiago capítulo 4. Se alguém sabe o que é fazer o certo e não o faz, este já cometeu pecado. E os pecadores, eles não têm parte no reino de Deus. Eles não têm relacionamentos com Deus. Porque quanto mais perto de Deus eu estou, ou seja, mais perto da luz, mais longe eu fico do pecado. Mais distante eu vivo da escuridão do pecado. Porque o reino de Deus, quando ele está dentro de mim, ele vai iluminando os meus caminhos, ele vai iluminando os meus passos, ele vai iluminando as minhas decisões. O reino de Deus acontece quando deixamos Jesus reinar dentro de nós. Então, se eu tivesse que dizer uma coisa para você, dizer assim: quando é que eu sei que o reino de Deus, ele está estabelecido dentro de mim? Quais são os princípios e as condições que me levam e me dão a garantia de que eu estou vivendo o reino de Deus aqui na terra? Primeiro, é quando você está comprometido em obedecer a palavra de Deus. É quando você está com a sua vida comprometida no altar. Sabe, quando uma pessoa, ela vem até o altar, ou aonde ela estiver, ela toma uma decisão de servir a Deus, ela sabe que agora ela deu algo mais importante, ela deu algo valor a Jesus, foi a sua alma. Ou seja, ela se comprometeu, ela deu a sua palavra primeiro a Deus e depois às pessoas que estavam servindo-lhes como testemunha. Então as pessoas viram quando ela disse que agora ela seria realmente do Senhor Jesus. Então ela faz uma aliança com Deus, uma aliança aonde ela vai honrar a parte dela, ela vai honrar a palavra, aonde ela disse assim: ó, Jesus, governa a minha vida, muda as coisas que estavam erradas em mim, tira todas as podridões, tudo que eu fiz que ia desacordo. A pessoa pode dizer assim: ó, eu era um prostituto, eu era um beberrão, mas quando ela vem para o reino de Deus, ela passa por cima de tudo isso, ela se submete. E o interessante é que tem muita gente que está se enganando, porque acha que o reino de Deus, ele é medido pelo que eu tenho, pelo que eu conquisto, ele é medido pelos bens materiais que Deus me dá. Não. Você pode até receber aquilo que você tem buscado na igreja, você pode até conquistar aquilo que você tem feito nas campanhas, mas o reino de Deus, ele é muito mais profundo do que isso. O fato de eu conquistar, o fato de Deus me abençoar, não significa que eu já estou dentro do reino de Deus, porque o reino de Deus, ele na verdade é medido por o quanto eu estou disposto a servi-lo, a obedecê-lo, a passar por cima das opiniões das outras pessoas e a viver completamente dedicado a obedecer a sua palavra. Sabe o que é tão verdade?
é que os 10 leprosos, quando eles estavam diante de Jesus, Jesus disse assim, ó, vocês vão até o sacerdote, e quando vocês chegarem diante do sacerdote, vocês estarão curados. Porque um leproso daquela época, para ele poder voltar, ele vivia longe da sua família, ele vivia fora da cidade, porque era considerado uma doença maldita, amaldiçoada, as pessoas tinham medo. Então, esse leproso, ele precisava ir até o sacerdote, e o sacerdote disse assim, ó, você está curado, pode voltar para casa. Então 10 leprosos foram dirigidos por Jesus a ir até o sacerdote, e eles começaram a andar por fé. E no meio do caminho, a Bíblia diz que esses leprosos foram curados, apresentaram-se ao sacerdote e puderam voltar para os seus lares. Mas dos 10, somente um voltou até aonde Jesus estava e disse, graças a Deus, glórias a Deus. Ele estava agradecendo. Significa o quê? Que aqueles 10 leprosos alcançaram uma grande bênção de Deus, mas somente um voltou e disse graças a Deus, porque dos 10, somente um estava comprometido com o reino de Deus. Somente um estava tendo a visão espiritual e sabia que mais importante do que vencer a lepra era estar no reino de Deus. Veja o que diz, por exemplo, a palavra de Deus em João, capítulo 8, verso 47. Olha que texto interessante. Olha o que diz aqui em João, capítulo 8, verso 47. Diz assim, ó. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dá ouvidos, porque não sois de Deus. Olha que texto forte. Eu vou repetir. Olha o que diz. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Quando uma pessoa, ela não tem prazer em ouvir a palavra de Deus, ela não tem prazer em obedecer a palavra de Deus, essa pessoa, ela tem que começar a pensar se ela está salva ou não. Ela tem que começar a ver se realmente ela está dentro do reino de Deus. Porque quem está dentro do reino de Deus tem prazer, dá ouvidos aos princípios da palavra de Deus. Então a condição em estar no reino de Deus é obedecer, ouvir a palavra de Deus e a obedecê-la sem questioná-la, obedecê-la pelos seus princípios e mandamentos que são mostrados a todos os que entram no reino de Deus. Porque o governo natural, o que rege o governo natural? É a Constituição. Então, se você quebrar a Constituição, você, na verdade, quebrando um princípio da lei. E quando você quebra esse princípio da lei, você corre o risco de ser o quê? De ser preso pelas autoridades. Sim ou não? Então, por exemplo, uma pessoa, ela sabe que não pode roubar. Então ela vai lá e rouba. Ela sabe. Mas ela vai lá e rouba. Então ela quebrou a Constituição. Ela descumpriu uma lei. Então ela passa agora a ser um foragido da justiça. Ela está devendo para a justiça. Então o que é que vai acontecer? Daqui a pouco ela vai ser presa e ela vai pagar pelo que ela fez. A mesma coisa é o reino de Deus. A palavra de Deus é a Constituição. A palavra de Deus estabelece as leis do reino de Deus. Se estiver debaixo desse governo espiritual, debaixo da obediência dessa palavra, a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo
20, que essas pessoas serão jogadas no lago de fogo, aonde o fogo nunca se apaga, que é chamado o inferno. Então ela descumpriu a palavra, ela desobedeceu. Então já foi mostrado para ela o que pode acontecer. Como alguém hoje, ao descumprir a Constituição, ela já sabe o que vai acontecer com ela, ela tem consciência do que vai acontecer com ela. Então por isso é necessário permanecer no reino de Deus. Então a primeira coisa, para eu saber que eu estou no reino de Deus, é quando eu estou comprometido com a palavra de Deus. É quando eu coloco Deus em primeiro lugar em tudo. Como está escrito aqui, em Mateus capítulo 6, quando a Bíblia diz assim, ó: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, você colocou Deus em primeiro lugar. Então, antes de você obedecer qualquer lei, seja natural, você precisa obedecer a palavra de Deus. Eu não posso me submeter a talvez uma lei natural que vai de encontro à palavra de Deus. Que vai de encontro à palavra de Deus. Eu não posso me submeter. Então, eu olho sempre, primeiro, para o alto, para o que Deus está falando comigo através da sua palavra. Segundo, para eu realmente estar vivendo e saber que o reino de Deus foi estabelecido dentro de mim, está aqui em João capítulo 3, versos 5 a 7. Olha que texto forte. Olha o que diz aqui, ó. João 3, 5, 7. Diz assim, ó: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, para você estar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. Mas é nascer de qualquer jeito, pastor? Não. Você vai nascer da água. O que significa água na Bíblia? Significa a palavra de Deus. E vai nascer do Espírito. O que é nascer do Espírito? É quando, como está lá em Efésios 1,13, é quando eu entrego a minha alma, a minha vida ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que eu recebo o selo da marca da promessa, que é o Espírito Santo. Então eu vou nascer da água, obedecendo a palavra, e eu vou nascer do Espírito. Eu recebo a presença gloriosa do Espírito Santo na minha vida, porque o Espírito Santo vai me mostrar o que é pecado. O Espírito Santo vai me constranger, ele vai me incomodar quando eu estiver fazendo algo que está indo de encontro à palavra de Deus. Então a pessoa, ao longo dos seus anos, ao longo dos seus dias, ela começa a mudar o seu comportamento, porque ela nasceu de novo. Ela já estava aqui no mundo, ela já tinha a sua casa, ela já tinha a sua família, ela tinha o seu trabalho, ela tinha tudo. Só que agora ela vai passar a ter um outro comportamento diante das pessoas. Ela vai ter um comportamento espiritual, um comportamento de alguém que todo mundo vai ver que ela está obedecendo a palavra de Deus. Eu vi uma história de que um evangelista, ele estava pregando embaixo de uma árvore e juntou-se uma multidão de pessoas. Muitas pessoas começaram a ouvir aquele evangelista debaixo daquela árvore. E no final, ele fez um apelo para que as pessoas aceitassem Jesus. E aí, muita gente levantou o braço, querendo entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Esse evangelista perguntou assim: quantas pessoas aceitaram Jesus aqui hoje? A resposta dele foi muito sábia. Sabe o que foi que ele disse?
Ele disse assim: nós só vamos saber daqui a 5 anos. Porque quando passar 5 anos, se essas pessoas, elas permanecerem obedecendo a palavra de Deus, aí sim, elas nasceram de novo. E agora elas têm o reino de Deus. Porque, sabe o que é mais difícil? Não é entrar no reino de Deus. Existe uma diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus. Primeiro o reino de Deus entra em você. E você recebe condições para entrar no reino dos céus. Mas, escute só, por gentileza. Uma pessoa, ela pode experimentar o reino de Deus, mas não significa que ela vai permanecer no reino de Deus. O que a gente vê é muita gente hoje se afastando do reino de Deus, abandonando o reino de Deus. Pessoas que por qualquer motivo deixaram o reino de Deus, por causa de uma mágoa, por causa de uma decepção, às vezes até na igreja. Ela abandonou o reino de Deus. Quando a gente sai às vezes para evangelizar, o que mais a gente vê por aí, a gente vai falar de Jesus, a gente sabe que a pessoa conhece a palavra, mas ela fala assim, ó, eu fui obreiro há 10 anos atrás. Eu nasci num berço cristão, mas hoje eu não estou mais. Mas eu estou querendo voltar, pastor, me ajuda. O que mais você vê são pessoas que estavam no reino de Deus e que não permaneceram. Porque não é fácil. Não é fácil permanecer no reino de Deus. Existem lutas, existem provações, existem pedras pelos caminhos para você poder chegar até o reino dos céus. O arrependimento é, na verdade, a porta de entrada para um novo nascimento. A terceira coisa que te faz realmente estar no reino de Deus é quando você carrega a sua cruz. Ou seja, é quando você nega as suas vontades, você abre mão dos seus desejos e você passa realmente agora a carregar a sua cruz. E sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante? Olha o que diz aqui, ó, por exemplo, em Lucas capítulo 9, verso 23, diz assim, ó: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Por que Jesus incentivou todos aqueles que estariam no reino de Deus a carregar a sua cruz? Porque carregar a sua cruz seria negar a si mesmo. Carregar a sua cruz seriam as lutas, as tentações, as provações que eu iria passar, mas eu não iria e não vou abandonar o reino de Deus. Interessante que carregar a cruz, e lugar de cruz é um lugar de morte. É quando, por exemplo, Jesus, ele é obrigado a carregar a sua cruz. Você vê que naquele momento nem os discípulos estavam com ele. Ele estava carregando a sua cruz para um lugar chamado Gólgota, ou seja, um lugar onde as pessoas eram crucificadas, era um lugar chamado de caveira. As pessoas morriam ali. E Jesus sabia que quando ele estava no trajeto de carregar a sua cruz, ele sabia que ele estava caminhando para a morte. E ele estava sozinho, apenas um homem o ajudou a carregar a cruz. E cadê os 12? Cadê as multidões que estavam todo o tempo? Porque a maioria daquelas pessoas só queriam as bênçãos, só queriam, na verdade, receber os benefícios que ele poderia oferecer. Mas quando era para carregar a cruz,
muitos fingiram que nem o conheciam. E assim é como os dias atuais. Muitas pessoas só querem a Jesus pelo que Ele pode proporcionar, pelas bênçãos materiais, pelas conquistas que ela vai ter aqui na terra. Mas elas esquecem que muitas vezes elas vão precisar carregar a cruz. E carregar a cruz é caminhar para um caminho que vai fazer você morrer, mas morrer no sentido de morrer para as suas vontades, abandonar os seus pecados e realmente, a partir de agora, saber que você vai nascer da água e do Espírito. Por isso Ele já te preparou, por isso Ele já te mostrou que não seria tão fácil. Então, eu finalizo e digo para todos vocês: é necessário, no momento em que nós estamos passando, clique no botão para fazer o download. Pelo momento em que nós estamos vivendo, é necessário, acima de tudo, acima de qualquer coisa, eu me comprometer com o reino de Deus e receber esse reino de Deus, para que realmente eu não seja completamente desorientado pelo momento em que nós passamos, porque muitos estão perdidos, muitos não sabem nem o que vão e o que devem fazer, porque não tem uma direção, porque o reino de Deus não foi estabelecido dentro dela. Mas quando o reino de Deus é estabelecido na minha vida, eu já acordo em paz, eu já acordo sabendo o que eu devo fazer, eu já acordo tomando as decisões certas durante aquele dia, para que eu não me perca, para que eu não me afaste cada vez mais de Deus e para que eu não me prejudique cada vez mais, porque o reino de Deus, Ele é alegria, paz e justiça. Diga graças a Deus. Aonde você estiver, eu quero orar pela sua vida agora. Aonde você estiver, eu quero que você faça uma aliança em receber o reino de Deus, uma aliança em se submeter ao reino de Deus. Por isso, feche os seus olhos agora, porque nós vamos falar com Deus em oração. Meu Deus e meu Pai, nesse momento, meu Deus, eu quero apresentar todas as pessoas, meu Deus, que ouviram essa palavra. As pessoas, meu Deus, que decidiram realmente estabelecer as suas vidas no reino de Deus. Decidiram, meu Deus, colocar as suas vidas debaixo da Tua palavra, debaixo da obediência do Espírito Santo. Decidiram, meu Deus, colocar as suas vidas, meu Deus, a serem governadas pelos princípios da palavra de Deus. E por isso eu te peço, meu Deus, nesse momento, vai olhando, meu Deus, para a nossa oração, vai olhando, meu Deus, para a nossa busca, para a nossa humilhação. Meu Deus, nós estamos nesse momento, meu Pai, pedindo socorro, pedindo, meu Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor mude, meu Deus, a nossa situação. Muda, meu Deus, a situação da nossa casa, a situação dos nossos parentes. Estabelece, meu Deus, um reino de paz, um reino de alegria. Estabelece, meu Deus, os princípios da Tua palavra, para que possamos, meu Deus, receber, meu Deus, cada vez mais a luz, a esperança e o princípio, meu Deus, do Teu Espírito Santo. Oh, nós sabemos, meu Deus, que nada é mais importante do que estar comprometido com a Tua palavra. Nada é mais importante do que estar comprometido com o Teu altar. Nada é mais importante, meu Deus, do que estar servindo ao Senhor, meu Pai. Por isso, nessa manhã, eu te peço, meu Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Perdoa, meu Deus, a tudo quanto fizemos. Queremos, meu Deus, estarmos cada vez mais próximos à Tua palavra, próximos à obediência do Teu reino. Olha, Senhor, meu Deus, para a nossa vida nessa manhã. E nos ensina, Jesus, a mudar
tudo que estava errado, tudo que nos afastava do Senhor, todos os pecados grosseiros, pecados, meu Deus, que estavam nos destruindo, pecados, meu Deus, que estavam nos afastando do Senhor. Muda realmente, meu Pai, a nossa vida. Muda realmente, meu Deus, a nossa situação. Se quiser pousar, minha casa, a nossa casa, a nossa casa é o teu lugar, Jesus. Que o teu lugar seja, meu Deus, no centro da nossa vida. Colocamos a nossa vida completamente nas tuas mãos. Colocamos tudo, Senhor. Sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Entra em minha casa, vem cear comigo. Peça para Ele entrar na sua casa. Peça para Ele entrar na sua vida. Como diz essa canção, nós temos prazer de estar na presença dEle, de ouvir a palavra dEle. Nós temos prazer de meditarmos todos os dias. Nós temos prazer e dizemos todos os dias: Senhor, que a Tua presença nunca se aparte da nossa vida. Senhor, que a Tua presença nunca se afaste da nossa vida. Oh, porque nós precisamos, meu Deus. Precisamos, meu Deus. Precisamos estabelecer o Teu reino. Precisamos estabelecer a Tua palavra. Precisamos, meu Deus, estabelecer o Teu reino sobre a nossa vida. Nada é mais importante do que estar na Tua presença, do que estar diante do Teu altar, do que estar diante, meu Deus, da Tua palavra. Que haja luz, que haja, meu Deus, paz, que haja, meu Deus, alegria dentro da casa dessa pessoa, dentro da vida dessa pessoa, porque nós sabemos que quem está no Teu reino lança fora todo medo. Quem está no Teu reino, meu Deus, abandona todo medo. Quem está no Teu reino, meu Deus, abandona o pecado, abandona, meu Deus, as práticas, meu Deus, de desobediência. Isso é tudo que mais queres. Estou desesperado. Nós queremos mais do que tudo, Senhor, mais do que tudo a Tua presença. Ter Sua presença em minha vida, em minha vida, em minha casa, em minha casa. Aleluia, Jesus. Faça dessa canção a sua oração. Entra em minha casa, vem cear comigo. Diga para Deus: Sua presença sempre foi meu prazer. Diga: fique à vontade, sem pressa, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa, minha vida, minha casa é seu lugar. Eu sei, Jesus, que a minha casa, a minha vida é o Teu lugar. Eu quero, Senhor, estar no centro da Tua vontade. Isso é tudo que preciso. Eu quero estar no centro da vontade do Senhor. Estou desesperado. Olha o que diz essa canção: para ver a Sua presença em minha vida, em minha vida, em minha casa, em minha casa. Aleluia, Jesus. Cante. Entra em minha casa. Diga: vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Diga: fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa, entra em minha casa, vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Diga: fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa é seu lugar.
está ouvindo essa palavra, você que está nessa transmissão, eu sei que a sua casa, vem cear comigo. ela já tem o reino de Deus. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa é seu lugar. Minha casa é seu lugar. aleluia. Diga graças a Deus, glória a Deus, aleluia. Oh Jesus, nós vamos finalizar agora, mas antes de nós finalizarmos, nós vamos orar por este óleo que será entregue na reinauguração do templo. Meu Deus e meu Pai, eu consagro, meu Deus, esse óleo nas tuas mãos, esse óleo, meu Deus, que todas as reuniões nós o consagramos, porque esse óleo, meu Deus, ele recebe uma unção dobrada. Esse óleo está poderosamente carregado, meu Deus, com uma unção que vem do Espírito de Deus, uma unção que vem do Espírito Santo, uma unção, meu Deus, para a quebra do jugo, uma unção para curar toda e qualquer doença e enfermidade. Este óleo, meu Deus, já tem o teu sangue, a tua luz e o teu poder, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Nós hoje às 18 horas nós estaremos também no culto de adoração aqui pela Igreja Batista Carismática. Então hoje com o pastor Márcio às 18 horas eu quero que você também se prepare para assistir mais uma live. É o momento de você se abastecer ainda mais da palavra de Deus. Hoje às 18 horas. E ao longo da semana eu tenho 2 avisos para você. O primeiro é que as nossas igrejas, elas estão abertas. Tanto na cidade quanto no interior, nós estamos abertos de 7 da manhã até às 18 horas. Então você pode passar pela igreja, você pode cumprir os seus votos, você pode tirar o seu momento de oração, ok? Como também você pode pegar um lenço ao qual nós temos oferecido às pessoas, um lenço que nós temos consagrado, o lenço do 7 clamores da madrugada. E também ao 12:30 de segunda a sexta-feira você pode participar conosco na campanha pela live do programa de rádio, onde nós oramos muito forte. Muitas pessoas têm sido atendidas, pessoas que realmente já foram curadas dessa praga, pessoas que estão buscando ajuda na nossa central de oração, e essas pessoas, graças a Deus, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, elas estão vencendo essa praga, e eu sei que nós vencemos já o Covid. Nada pode nos separar do amor de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Aonde você estiver, levante as mãos. Eu quero abençoar a sua vida. Que a graça e a paz do Senhor Jesus e a comunhão com o Santo Espírito da promessa estejam hoje, amanhã e para todos sempre. Amém, amém e graças a Deus. Deus te abençoe e te guarde, e até às 18 horas deste domingo.